Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, sexta-feira, com alegria, estou chegando até você por alguns minutos para nós meditarmos a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, buscarmos luzes para a nossa vida. Ontem, tive a alegria de presidir a missa no Mosteiro do Bom Pastor, em Coroatá, encerrando o festejo de São Bento, este grande santo que marcou a história da Igreja. O Papa Bento XVI escolheu esse nome se inspirando neste santo, porque ele ajudou muito na evangelização da Europa. Ele queria que todos seguissem verdadeiramente o Evangelho e também ele estimulou ao estudo da Palavra de Deus e do ensinamento da Igreja. Graças aos seus discípulos, nós temos muitos ensinamentos conservados nas bibliotecas dos mosteiros, e o seu trabalho na educação é muito grande. Precisamos conhecer a história desses santos que foram pessoas extraordinárias. Hoje, vamos então agora meditar o Evangelho de Mateus 10, 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus vai nos alertar qual deve ser a nossa atitude como seguidor do Evangelho. E ele usa uma imagem muito significativa e muito forte. A primeira imagem que ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olhe, todo mundo sabe que o lobo é feroz, é violento, é destruidor. As ovelhas, elas são aparentemente indefesas. Por isso que precisam andar juntas, porque juntas elas podem vencer os lobos,
E por isso elas precisam também do pastor para defendê-las. Nós, cristãos, estamos num mundo onde encontramos muitos lobos, mas nós não podemos agir da mesma maneira que os lobos. Nós temos que agir a partir da nossa união, procurando nos defender de tantos perigos e com a ajuda de bons pastores que podem defender o rebanho. Vejam, recentemente aconteceu um fato sério aqui no Brasil. Em São Paulo, tem um padre que ele trabalha com os moradores de rua, que estão cada dia mais crescendo nas nossas cidades, nas periferias. Então, como ele trabalha ajudando aquele povo a ter o alimento, a ter cobertor na época do frio, a ter uma comidinha mais quente à noite, um vereador apresentou um projeto de lei multando quem desse alimento para esses moradores de rua. Até que ponto nós chegamos? Um vereador apresentar um projeto de lei multando quem ajudasse, quem desse ajuda a esses moradores de rua que já estão abandonados. Graças a Deus que houve uma reação muito forte das entidades contra essa atitude absurda deste vereador, e ele acabou ficando tão envergonhado que tirou a lei que ele apresentou. Agora vocês vejam, essa situação. Não pensem que você que vai trabalhar para o bem, lutar pelas pessoas de maneira digna, você vai encontrar pessoas que vão lhe apoiar. Sim, graças a Deus que encontrará sim algumas pessoas, mas você pode também encontrar resistências e perseguições. O Evangelho de hoje vai dizer que isso pode acontecer dentro da própria casa, mas nós não devemos ter medo, porque Deus vai nos inspirar, Deus vai nos proteger, Deus não vai nos deixar abandonados. E aí a gente precisa perseverar, né? Perseverar até o fim, porque Deus não vai nos deixar sozinhos num perigo quando alguém abraçou a sua causa, quando alguém procura viver o Evangelho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, temos que ter muito cuidado, temos que ter muita sabedoria para que a gente possa perceber quem é lobo, quem é ovelha, quem está a favor do reino de Deus ou quem está contra e está querendo criar divisões dentro daqueles que estão querendo trabalhar para o reino de Deus, querendo destruir aqueles que querem fazer o bem. E uma das formas de destruição do outro é destruindo a imagem do outro, que hoje pode acontecer muito nas redes sociais, pessoas que inventam calúnias, mentiras, e espalham, destruindo entidades, pessoas que defendem os mais pobres e sofredores. Que Deus proteja você de todo perigo e de todo mal. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.